Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Fisiologia Aplicada. Já deixam seus materiais de anotação em mãos, tá? Para que nós não percamos tempo e não tenhamos nenhum desvio de atenção. Fechou? Bora lá? Então, o nosso objetivo de hoje é tratar a respeito do problema 1, fechamento 1, do módulo de funções biológicas, né? Fisiologia. A minha referência é o Guyton, né, pessoal? Meu fiel escudeiro, sempre utilizo o Guyton. Obviamente utilizo outras fontes também, mas a minha referência base é o Guyton, tá? Então vamos lá. Primeiro objetivo é compreender a fisiologia do sistema nervoso simpático e parasimpático. Para que nós possamos ter essa compreensão, nós precisamos entender o seguinte: o nosso sistema nervoso, né, é subdividido em sistema nervoso central e periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo encéfalo, o tronco e a medula. O encéfalo é subdividido em telencéfalo, o tronco em mesencéfalo, tronco e bulbo, ou mesencéfalo, ponte e bulbo, e a medula espinhal é a medula espinhal. E o sistema nervoso periférico são as fibras nervosas que saem da medula e vão em direção aos órgãos, tecidos-alvo, tá bom? Beleza. Além disso, há uma outra subdivisão que pode ser realizada, que é a subdivisão em sistema nervoso somático, né, e sistema nervoso autônomo. Dentro do somático, há ainda outra subdivisão, que é sistema nervoso somático motor e somático sensitivo, né? O somático motor é o somático esquelético, né? Musculatura esquelética, que já é um sistema controlado por nós. Nós decidimos quando iremos movimentar um músculo, né? E o somático sensitivo já é um sistema relacionado a dor, calor, temperatura, né? Além de tato, paladar, audição, olfato, beleza? Que não é o nosso foco, o sistema nervoso somático, hoje. O nosso foco é o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é justamente o sistema nervoso simpático e parasimpático. Certinho? O próprio nome dele já traz uma indicação sobre esse sistema. Olha, sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático. Se ele é autônomo, ele independe da nossa vontade para funcionar, né? Mas se ele independe da nossa vontade, ele precisa de alguma coisa regulando ele. Vocês não concordam? E isso que o regula é o sistema nervoso central, através de 3 estruturas predominantemente, que são o hipotálamo, o tronco encefálico e a medula espinhal. Essas 3 estruturas exercerão um papel de regulação sobre o sistema nervoso autônomo ou sobre o sistema nervoso simpático e parasimpático, tá bom? Além também do córtex límbico, né, que eu não anotei aqui, mas também exerce papel de regulação. Show de bola. Bom, mas o que é, né, qual a função do sistema nervoso autônomo? O sistema nervoso autônomo ele tem como intuito regular as funções viscerais, né, as funções dos órgãos do nosso corpo. Como assim isso? Olha, ele tem como função regular a frequência cardíaca, o peristaltismo, tá? A pressão arterial, a dilatação ou não de um determinado vaso sanguíneo, o relaxamento ou não de um determinado esfíncter, né? A dilatação ou não da bexiga. Então, é esse sistema que será o responsável por controlar isso. Ou seja, quando nosso coração vai acelerar ou desacelerar, quando a gente vai respirar mais fraco ou mais forte, quando que nossos olhos vão se dilatar ou quando nossos olhos vão
contrair, né? A pupila vai dilatar ou contrair. Beleza? Quando que vai dar vontade de fazer cocô e quando vai dar vontade de não fazer cocô. Certo? Tudo isso é regulado por esse sistema nervoso autônomo. E aí, ele é subdividido em simpático e parasimpático. O simpático, ele já é mais expresso. Por que mais expresso? Porque tanto o simpático quanto o parasimpático, eles sempre estarão ativos, né? É um sistema que terá um tônus. Dizer que há um tônus significa dizer que ele tem uma quantidade basal que sempre vai estar ali presente, tá? Dos dois sistemas. Mas esses sistemas eles têm características distintas. O simpático ele tem uma característica de ampliar algumas funções do organismo e reduzir outras. E o parasimpático, exatamente o contrário do simpático. Tudo que o simpático aumenta, o parasimpático diminui e vice-versa, tá? Por exemplo, o simpático é responsável por aumentar a frequência cardíaca. O parasimpático é responsável por reduzir a frequência cardíaca. Então, eles agem de maneira antagônica, tá? Eu trouxe um textinho sobre a característica desses sistemas. O sistema nervoso simpático é responsável pelo controle das funções viscerais e autônomas do organismo em situações de luta ou fuga. O objetivo é fornecer uma ativação extra ao corpo. Ele funciona em situações de necessidades contextuais, né, como luta ou fuga, reflexo, tipo assim, você precisou desviar de uma bala, e situações de estresse, como medo e dor intensa. Também fazem esse simpático ficar super expresso. Já o sistema nervoso parasimpático, ele também faz parte do sistema nervoso autônomo, porém, ele já é um sistema que estará superexpresso em um estado de descanso, né? Em um estado de tranquilidade. Ele atua relaxando a intensidade promovida pela ação do sistema nervoso simpático. Tá vendo? Então, ele vai relaxar o corpo depois do simpático ter deixado o corpo todo agitado. Show de bola? Beleza. Agora que nós pegamos essa visão mais global a respeito dos dois sistemas, nós podemos entrar um pouco na anatomia desses sistemas verdadeiramente. Aqui, olha pessoal, eu trouxe para vocês um desenho, um esboço bem básico mesmo do que seria uma vértebra e a medula no interior dela, tá? Vamos lá então. Então, aqui nós temos a vértebra. No interior da vértebra a gente tem o canal vertebral, né? E aqui a gente tem a nossa medula espinhal. Tudo bem? Bom, há um conceito que eu quero que vocês gravem, memorizem, que é a medula é subdividida em região posterior e região anterior, tá? Tudo aquilo que chega na medula chega através da região posterior. E tudo aquilo que sai da medula sai através da região anterior da medula, tá? Tudo aquilo que chega na medula é chamado de aferente. Então, fibras aferentes chegam na medula através da região posterior. E tudo aquilo que sai da medula é chamado de eferente. Então, fibras eferentes saem da medula através da região anterior. Tudo bem? Por que eu estou dizendo isso? Porque o sistema nervoso simpático ele vai sair aqui da medula e ir em direção ao órgão. Então, o sistema nervoso simpático é formado por fibras eferentes, tá? Dito isso, se ele é um sistema regulado por outro sistema, né? E aqui existem fibras que estão saindo. Se tem fibras que estão saindo e o sistema nervoso autônomo ele é regulado, precisa ter outra fibra chegando aqui para regular essa fibra que está saindo. Essa fibra que está chegando aqui é uma fibra aferente
que vem do sistema nervoso central justamente para regular essa fibra eferente do sistema nervoso autônomo, né? Que pode ser simpático ou parasimpático. Show? Beleza. Aqui, ó, nós temos uma imagem mais detalhada a respeito desse assunto. Vamos compreendê-la? Aqui nós temos nossa medula. Aqui nós temos uma fibra aferente, né, que está chegando na região posterior. Aqui nós temos uma fibra eferente, que está saindo através da região anterior, né? E há estruturas que fazem parte desse trajeto. Quais estruturas são essas? Essas, né? Há o nervo espinhal, que é subdividido em raiz posterior e anterior do nervo espinhal, ramo comunicante branco e ramo comunicante cinzento, que também fazem parte desse nervo espinhal, e a cadeia simpática propriamente dita. Tá? Essa é uma imagem que está relacionada ao sistema simpático. Vocês vão entender o porquê, mas já adianto. É por conta desse gângliozinho aqui. Pessoal, eu vou pedir para vocês esperarem 20 segundinhos só para eu pegar um copo de água, porque minha garganta secou. Espera aí mesmo. Vamos voltar então. Pessoal, eu gostaria inclusive de aproveitar essa pausa para fazer um adendo. Eu estou tendo que falar um pouco mais baixo do que eu gostaria, por conta de que já é a terceira aula que eu estou gravando. Eu tive uns contratempos aqui em relação à gravação. Eu já estava finalizando a aula em uma delas, na outra eu já estava na metade e a gravação simplesmente parou. Então eu já estou acabando minha voz aqui praticamente. Vocês podem ver até pela hora. Mas tenho certeza que vai dar para entender da mesma forma, até porque está um silêncio aqui próximo a mim. Mas faz-se necessário, né, que eu termine essa aula o quanto antes, para que eu dê prosseguimento ao curso, né, e consiga entregar aulas grandes, né, completas, não grandes, né, aulas completas, melhor dizendo, para que vocês tenham uma melhor compreensão do conteúdo. Mas vamos voltar para o que interessa. Vamos lá. Então, o sistema nervoso será formado por vias eferentes, né, que sairão através da região anterior, passando pela raiz anterior do nervo espinhal. Após isso, essa fibra eferente passará através do ramo comunicante branco e a partir daqui ela poderá seguir 3 trajetos. Ou ela se direcionará para o gânglio da cadeia, tá, linfática, simpática, ou ela se direcionará diretamente para um órgão, ou ela retornará na cadeia, subindo ou descendo na cadeia e depois voltará através do ramo comunicante cinzento para o gânglio proximal. Como assim? Vamos exemplificar aqui que eu percebi que fica mais claro, tá? Então aqui a gente tem a nossa medula, aqui nós temos a fibra
eferente saindo da medula, aqui nós temos o gânglio. Lembra que eu falei que no sistema nervoso simpático nós temos esses gânglios, né? E após o gânglio nós temos aqui mais fibras eferentes, tá? Então aqui, ó, é a medula. A fibra saiu pela região anterior da medula, chegou no gânglio e foi em direção ao órgão. É uma das opções. Ou ela pode chegar aqui no gânglio e descer e se direcionar para o órgão. Outra opção, né? Ou ela pode passar aqui, ó, e ir direto para o órgão sem passar pelo gânglio. É uma terceira opção. Então são esses os 3 trajetos que as fibras eferentes podem ter, tá? Mas lembrando que a utilização do gânglio ela ocorre predominantemente no sistema nervoso simpático. Por quê? Porque no parasimpático a gente basicamente não vai ter gânglios. Veja, há esses 4 gânglios aqui, mas eles são restritos a esses pares de nervos cranianos. Ó, terceiro, quinto, sétimo par, nono. O 10º par, que é o nervo vago, né, que é responsável pela transmissão de 75% das fibras do sistema nervoso parasimpático, ele não tem gânglios. Ó. As fibras passam livremente. Então é por isso que a gente considera que no sistema nervoso parasimpático não há a presença de gânglios, tá bom? É apenas no sistema nervoso simpático. Além disso, é válido ressaltar que o sistema nervoso simpático ele tem uma subdivisão tóraco-lombar, tá vendo? Então, todas as fibras que estiverem envolvidas com o sistema nervoso simpático, elas têm que sair entre a vértebra de T1 e a vértebra de L2, certo? Então, na vértebra de T1, a gente terá fibras simpáticas que estarão relacionadas com a região cervical. T2 com a região do pescoço. T3 a T6, tórax. T7 a T11, abdômen. E T12 a L2. O que tem aqui? Estou buscando para a gente não perder essa anotação aqui. Pernas. Tá? Então, é essa a subdivisão. Tá vendo? Nesse sentido, o que mais que eu quero trazer aqui para vocês? Então, entendemos essa subdivisão anatômica, né? Agora, o que a gente precisa entender? Que nós falamos que no sistema nervoso autônomo existe aqui uma fibra eferente que vai até o órgão. Isso mesmo. Essa fibra eferente que vai até o órgão, ela tem uma diferença anatômica entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Por quê? No sistema nervoso, tanto no sistema nervoso simpático quanto parasimpático, existem 2 tipos de fibras. As fibras pré-ganglionares e as fibras pós-ganglionares, tá? Aqui é fibra pré-ganglionar, fibra pré-ganglionar, fibra pré-ganglionar. Aqui, fibra pós-ganglionar, fibra pós-ganglionar, tá bom? Qual a diferença? Todos os sistemas, né? O sistema nervoso, veja bem, o nome já diz, sistema nervoso de condução, né? É um sistema que possui nervos que estarão conduzindo estímulos. Então, seja no músculo, seja no sistema simpático ou no parasimpático, serão nervos que transmitirão o estímulo. No caso do músculo, não é foco da nossa aula, mas eu trouxe aqui a fim de ilustração, ele só contará com fibras do tipo pré-ganglionares, tá? Já o sistema nervoso autônomo, né, que é simpático e parasimpático, ele terá tanto fibras pré-ganglionares quanto fibras pós-ganglionares, tudo bem? E o parasimpático é a mesma coisa. Porém, a fibra pré-ganglionar do sistema nervoso simpático, ela é pequena. E a fibra pós-ganglionar do sistema nervoso simpático, ela é grande. Já no parasimpático, essa lógica se inverte. A fibra
pré-ganglionar no sistema nervoso parasimpático é grande e a pós é pequena. Por que isso acontece? É simples. Veja, o próprio nome te indica, pré-ganglionar. Então, essa fibra pré-ganglionar está antes do gânglio. Qual é o gânglio principal da cadeia simpática? Gânglio paravertebral. Aqui, ó, medula. Vamos lá. Aqui a gente tem a medula, que é a fibra pré-ganglionar. Isso aqui é um gânglio paravertebral. Aqui são outros gânglios, celíaco, hipogástrico, mesentérico, tá? Beleza. Então, o que é a nossa fibra pré-ganglionar? São esses pedacinhos aqui, ó. Ela fica antes do gânglio. E o que é o gânglio? O gânglio não é isso aqui que nós falamos? Logo, pessoal, olha que interessante. Olha que interessante, pessoal. Se é apenas esse pedacinho que corresponde, né, à fibra pós-ganglionar, isso significa dizer que essa fibra pós-ganglionar, olha aí, se é esse pedacinho que representa a fibra pré-ganglionar, isso significa dizer que a fibra pré-ganglionar no sistema nervoso simpático só precisa chegar até o gânglio, certo? Sendo assim, ela não precisa ser grande. Por isso que a fibra pré-ganglionar no sistema nervoso simpático é pequena, porque o gânglio está muito próximo da medula, né? Já a pós-ganglionar precisa ir do gânglio até o órgão-alvo, por isso que ela precisa ser grande. No sistema nervoso parasimpático é diferente. No sistema nervoso parasimpático, primeiro, que ele não tem gânglios, como a gente falou, né? O nervo vago é o principal nervo, representa 75% das fibras, não tem gânglio. E além disso, além do fato dele não ter gânglio, o ganglionar no parasimpático está colada na parede do órgão. Dessa forma, o corpo entendeu que a fibra pré-ganglionar parasimpática precisa chegar praticamente até a parede do órgão para aqui fazer conexão com a pós-ganglionar, que é bem pequenininha e está lá na parede do órgão. Por isso que ela é menor que a parasimpática, tá bom? Além disso, nós precisamos compreender o seguinte. O neurônio, ele transmite o sinal, o impulso, o estímulo, através de um neurotransmissor. Esse neurotransmissor ele pode ser a acetilcolina, a noradrenalina, que também é chamada de norepinefrina, e a adrenalina, que também é chamada de epinefrina. Gole d'água. Bora lá. Sempre, toda fibra pré-ganglionar libera acetilcolina. Decora isso. Toda fibra pré-ganglionar libera acetilcolina. Então, seja aqui no músculo esquelético, seja no sistema nervoso simpático ou no parasimpático, a fibra pré-ganglionar vai liberar aqui acetilcolina, acetilcolina, acetilcolina. E nesses três casos, o receptor, né, isto é, a molécula que vai receber esse neurotransmissor, que é a acetilcolina, será um receptor do tipo nicotínico. Ó, nicotínico aqui, nicotínico aqui, nicotínico aqui. Nos três casos, tá? Então, sempre o receptor que recebe a acetilcolina do neurônio pré-ganglionar é um receptor nicotínico. Já o neurônio pós-ganglionar, ele é diferente para os sistemas. Primeiro, que no esquelético nem existe, né, a fibra pós-ganglionar. E no simpático, essa fibra ela vai liberar um outro neurotransmissor, que é chamado de noradrenalina, tá? E essa noradrenalina, por sua vez, se ligará nos órgãos-alvo a receptores do tipo alfa e beta.
o alfa pode ser 1 ou 2 e o beta pode ser 1, 2 ou 3, tá bom? Já no sistema nervoso parasimpático, mais uma vez o neurotransmissor liberado pela fibra nervosa será a acetilcolina, de novo, né? Então, no parasimpático, tanto a fibra pós-ganglionar quanto tanto a fibra pré-ganglionar, tá aqui, quanto a fibra pós-ganglionar irão liberar acetilcolina. Porém, o receptor envolvido com a recepção dessa acetilcolina no neurônio pós-ganglionar parasimpático será o receptor muscarínico. Esse M aqui, ó, é de muscarínico, tá? Vai anotando isso aí. Então, o receptor muscarínico recebe a acetilcolina liberada pela fibra pós-ganglionar parasimpática, tá bom? Beleza. Aqui eu trouxe para vocês essa explicação, ó. Então, aqui, sistema somático eferente, que nada mais é do que a musculatura esquelética, com seu neurônio pré-ganglionar liberando acetilcolina num receptor nicotínico. O sistema nervoso simpático está aqui, ó. Esse aqui é o básico, né? É o mais prevalente no sistema nervoso simpático, pré-ganglionar, pós-ganglionar, pré-liberando acetilcolina, pós-liberando adrenalina no órgão-alvo, que no caso é um vaso sanguíneo. E aqui um parasimpático, pré-ganglionar, pós-ganglionar. Pré-ganglionar liberando acetilcolina, pós-ganglionar liberando acetilcolina, só que o receptor aqui é nicotínico, aqui é muscarínico, tá? Show de bola. Antes de passar para frente, eu queria sinalizar para vocês o seguinte. O sistema nervoso simpático ele tem duas ressalvas, que são, majoritariamente, o pós-ganglionar libera noradrenalina. Mas há casos especiais que o pós-ganglionar vai liberar acetilcolina. Onde isso ocorre? Isso ocorre nas glândulas sudoríparas, na musculatura piloeretora, né, o que faz a gente arrepiar, e em alguns vasos sanguíneos, tá? Por que isso ocorre no sistema nervoso simpático se ele é um sistema liberador de noradrenalina? Porque essa porção que vai liberar acetilcolina é uma porção que tem origem embriológica conjunta do sistema nervoso parasimpático. Então, na realidade, são fibras parasimpáticas que fazem parte do sistema nervoso simpático. Por isso que ela acaba liberando a acetilcolina ao invés de noradrenalina. Beleza? E o outro caso especial é a adrenal. A adrenal, como que funciona? Já vamos explicar o caso especial da adrenal. Nós teremos a fibra eferente que irá até a adrenal, né? Isso aqui, tudo isso que eu mostrei é um neurônio pré-ganglionar. Lembra do caso especial que eu falei? Ó, ou ia para o gânglio e do gânglio ia para o órgão, ou subia e descia e depois ia para o órgão, ou não passava pelo gânglio e ia para o órgão. Esse é um exemplo, ó. Ela pode não passar por gânglio nenhum e ir para o órgão, ou ela pode passar pelo gânglio também e ir para o órgão. Mas o importante daqui é o seguinte. Tudo isso é uma fibra pré-ganglionar, tá vendo? E aí, quando essa fibra pré-ganglionar entra em contato com as células da adrenal, também chamada de suprarrenal, essas células, que na realidade são células especializadas, que são justamente verdadeiros neurônios pós-ganglionares, né? Isso aqui são verdadeiros neurônios pós-ganglionares. Ó. Eles vão liberar a noradrenalina no interior e essa noradrenalina vai ser armazenada em vesícula. No interior de vesícula, essa noradrenalina é convertida em adrenalina. Então, vocês entenderam? A adrenal, ela exerce esse papel de formar adrenalina. Por quê? Porque sempre na terminação nervosa só é liberado noradrenalina. Nunca é liberada adrenalina, né? A adrenalina é liberada apenas pela suprarrenal.
e ela libera essa adrenalina diretamente na corrente sanguínea. Beleza? Então, essa característica da pineal de possuir células que são verdadeiros neurônios pós-ganglionares e esses neurônios liberam noradrenalina que será armazenada em vesícula e será transformada em adrenalina, é uma característica peculiar muito interessante. Inclusive, essa é uma característica de proteção do nosso corpo. Por quê, pessoal? Veja bem, caso você sofra uma lesão e perca a inervação simpática de um membro, ainda assim você será suprido do efeito simpático nesse membro, já que a sua suprarrenal estará enviando a adrenalina através da circulação para que o sistema simpático seja ativado naquela região. Se a adrenal parar de funcionar, você tem a inervação direta. Então, a inervação direta é um sistema direto de estimulação e tem a estimulação indireta, que é através da adrenal, certo? Show de bola. Vamos dar continuidade à nossa aula, então. Bom, dando continuidade, então, há um conceito que eu preciso que vocês compreendam antes de darmos continuidade. Nós iremos trabalhar aqui agora a respeito de um assunto que vocês terão a oportunidade de rever na palestra sobre segundos mensageiros, tá? Mas eu entendo, eu percebo que essa aula sobre segundos mensageiros precisa vir antes da sequência da explicação que eu darei para vocês que vocês compreendam a sequência da minha explicação. Tudo bem? Neste momento, aqui agora, eu peço que vocês apenas me escutem. Se quiser, fechem os olhos para que vocês prestem bastante atenção, porque depois a gente vem anotando e eu irei demonstrar, tá? Vamos lá. Nós possuímos neurotransmissores, receptores e proteínas acopladas a proteínas de membrana. Como assim? Quais são os neurotransmissores? Os neurotransmissores são acetilcolina, noradrenalina, também chamada de norepinefrina, e adrenalina, também chamada de epinefrina. Os receptores serão receptores do tipo alfa e beta, quando nós estivermos tratando do sistema nervoso simpático, e muscarínico, quando estivermos tratando do sistema nervoso parasimpático. Tá bom? Então, falou de sistema nervoso simpático, pensou em receptor alfa e beta. Falou em sistema nervoso parasimpático, pensou em receptor do tipo muscarínico. Tá? Como assim, Enzo? E para que serve esse receptor? Calma que nós vamos explicar. E além dos receptores, há as proteínas acopladas a proteínas de membrana, que podem ser do tipo GS, GI ou GQ. Vamos por partes? Como assim? A gente não está falando que essa fibra nervosa transporta e libera um neurotransmissor? Sim. Como que esse neurotransmissor irá atuar? Esse neurotransmissor, quando liberado, ele se liga ao receptor que está do lado de fora da célula. Esse receptor, por sua vez, ele está ligado a uma proteína transmembrânica, isso é, que ela atravessa toda a membrana celular. Na porção interna dessa proteína transmembrânica, ela vai possuir uma porção alfa e uma porção beta. A porção beta dessa proteína, a porção alfa dessa proteína tem um GTP ligado a ela. E sempre que um neurotransmissor se liga ao receptor que
muda a conformação tridimensional dessa proteína, essa alteração da forma tridimensional dessa proteína faz com que o GTP seja convertido em GTP, né? Então, GTP, GT de tatu, P, será convertido em GDD de dado, P, tá? Ou seja, vai liberar um fosfato. Com isso, essa célula será estimulada. E ao essa célula ser estimulada, ela vai exercer um efeito sobre uma outra proteína que também estará ligada na membrana, que é a proteína G, né? Pode ser G do tipo S, I ou Q, tá? Show de bola, entendemos isso. Mas e aí, qual que é a diferença então dos efeitos? Que se a proteína for do tipo GS ou GQ, haverá uma estimulação da célula. E quando a proteína for do tipo GI, haverá uma inibição da célula, tá? Ah, entendi. Beleza. Mas me explica melhor, por favor, Enzo, como que ocorre essa estimulação e essa inibição da célula? Com certeza. Como que ocorre? Ao neurotransmissor se ligar ao receptor, alterar a mudança, o formato tridimensional dessa proteína, fazendo com que o GTP se transforme em GDP. Esse GDP vai na proteína G e estimula ela. Se essa proteína G for do tipo GS, ao ela ser estimulada, ela vai ativar internamente a enzima adenilato ciclase. A enzima adenilato ciclase pega o ATP e converte, em AMP cíclico. E o AMP cíclico é responsável por ir até a membrana da célula, ele migra até a membrana da célula, abre canais de cálcio para que cálcio entre e exerça a sua função, que geralmente é de contração. Se a proteína G for do tipo GI, ao GDP estimular essa proteína G, que é do tipo GI, ela inibir a adenilato ciclase. Então, sem adenilato ciclase, sem formação de AMP cíclico, sem abertura de canal de cálcio, sem contração. E se a proteína G for do tipo GQ, se a proteína G for do tipo GQ, esse GDP vai estimular uma molécula chamada de PIP2, que é fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato. É um nome que não precisa gravar, né? Então você pode gravar PIP2. Então o GDP vai estimular essa proteína G do tipo GQ. E aí, essa proteína GQ estimulada, ela faz com que o PIP2 seja convertido em IP3, que é o trifosfato de inositol, e o DAG, que é o diacilglicerol. O IP3, ele vai até o retículo sarcoplasmático, promove a abertura de canais de cálcio e a criação de canais de cálcio no retículo sarcoplasmático, ampliando a liberação de cálcio. E já o diacilglicerol faz o mesmo efeito do AMP cíclico, ele vai até a membrana da célula e promove a abertura de canais de cálcio para que cálcio entre na célula e gere a contração muscular. Certo? Mas e aí? Eu entendi esse processo, Enzo. Mas o que isso altera na minha vida? Altera pelo seguinte: se eu falei para você que no sistema nervoso simpático haverão receptores do tipo alfa e beta, e no parasimpático haverão receptores do tipo muscarínico, a depender da proteína G que estiver relacionada ao receptor desses sistemas, eles terão diferentes atuações, né? E quais serão essas atuações, né? Quais serão essas funções, portanto? Bom,
eu preciso que vocês memorizem que a proteína, né, o receptor alfa 1 presente no simpático tem a proteína G do tipo GS. O receptor alfa 2 tem a proteína G do tipo GI. O receptor beta 1, beta 2, beta 3 tem receptor do tipo GS. Tá? Então, vamos recapitular. No sistema nervoso simpático, o receptor alfa 1 tem a proteína G do tipo GQ. E o alfa 2 tem a proteína G do tipo GI. Já o beta, tanto 1 quanto 2 quanto 3, a proteína G é do tipo GS. Beleza. No parasimpático, nós teremos o receptor muscarínico, que pode ser de 1 a 5. E os ímpares, isto é, 1, 3 e 5, terão a proteína G do tipo GQ. Enquanto que os pares 2 e 4 terão as proteínas do tipo GI, né? E isso já nos explica muita coisa. Veja bem, nós não falamos que a proteína GS, né, presente nos receptores beta do sistema nervoso simpático, ela é responsável por abrir canais de cálcio e aumentar a quantidade de cálcio no interior da célula. E onde que há esses receptores beta? Beta 1 está no coração, né? O que o beta 1 faz? Aumento de frequência cardíaca, aumento da força de contração. Então, esse receptor é o grande responsável pelo sistema simpático atingir o seu objetivo, né? Que é aumentar o cálcio no coração para favorecer a contratibilidade desse coração. Por quê, pessoal? Porque o cálcio, ele é um íon que está diretamente relacionado à contração muscular. Se você aumenta a concentração de cálcio no músculo, principalmente no coração, você aumenta a contratibilidade. Então faz todo sentido você ter um receptor beta no coração que tenha como proteína G do tipo GS. Outra coisa, no receptor muscarínico do tipo M2, né, que é par, que nós falamos que tem a proteína G do tipo GI. O que ele faz no coração? Ele inibe a adenilato ciclase, lembra? GI inibe a adenilato ciclase, logo não entra cálcio. Se não entra cálcio, diminui a frequência cardíaca. Qual que é a função do receptor M2? Diminuir frequência cardíaca. O que o parasimpático faz no coração? Diminui frequência cardíaca através do receptor M2, certo? E o receptor M3, o que faz? Expelimento de glândulas, aumento do peristaltismo. Quem está ligado ao receptor M3? Proteína do tipo GQ, né? O que ela faz? IP3 e TAG, aumento de cálcio, né? Vai expelir conteúdo de glândulas, vai aumentar o peristaltismo, então tem tudo a ver com esse sistema. Percebem? Show de bola. Entendido a palestra da professora Tessia, agora nós retomamos aqui para o nosso material. Veja bem, ó, eu anotei. O neurotransmissor pode ser acetilcolina, noradrenalina ou adrenalina. Esse neurotransmissor se ligará a um receptor, que pode ser do sistema simpático ou parasimpático. Caso esse receptor seja do sistema nervoso simpático, ele pode ser alfa ou beta. Se for alfa, 1 será GQ, a proteína que estará acoplada. Se for alfa 2, será GI. Os betas, por sua vez, já serão, né, GS, independente se é 1, 2 ou 3. Agora, caso esse receptor esteja relacionado ao sistema parasimpático, aí nós temos o receptor nicotínico, que eu deixei aqui no parasimpático, mas a gente sabe que é um receptor global, né? E receptor muscarínico, né? Se for ímpar, 1, 3 e 5, a proteína será GQ. Se for par, 2 e 4 será GI. Fechou?
Aí, veja bem, o neurotransmissor se ligou ao receptor, gerou uma alteração na estrutura tridimensional da proteína, ativando assim a porção alfa dessa proteína. Se ativar a porção alfa, o GTP é convertido em GDP. GDP formado, ele vai lá na proteína que está ligada a ele, que pode ser do tipo GS, GI ou GQ, e causa uma função. Se for GS, o que ele faz? O GDP ativa a adenilato ciclase. A adenilato ciclase ativa, pega o ATP e converte em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai até a membrana celular, abre canais de cálcio e aumenta a quantidade de cálcio no interior da célula. Se essa proteína for do tipo GI, o GDP inibe a adenilato ciclase. Logo, canais de cálcio permanecem fechados. E se essa proteína for do tipo GQ, o GDP ativa o PIP2, que será convertido em IP3-DAG. O IP3 abre canais de cálcio no retículo sarcoplasmático e o DAG abre canais de cálcio na membrana celular. Show de bola? Tá falado? Então, vamos dar continuidade ao nosso curso. Eu irei parar essa gravação aqui e irei dar continuidade em um próximo vídeo.